Olá, Unesp Notícias desta quarta-feira chuvosa fala da saúde das crianças. Crescem os casos de leishmaniose. Crianças aprendem a importância da prevenção. Nos últimos 3 anos, 8 pessoas morreram por causa da doença em Bauru. Entre elas, 3 crianças e um idoso. Unesp realiza encontro de professores. E você vai conhecer um esporte que combina força e precisão, a malha. Apenas neste ano, a leishmaniose já atingiu 18 pessoas em Bauru, sendo que 8 são crianças. Por meio da educação, os pequenos já perceberam a importância de se prevenir. É só colocar as luvas e partir para a tarefa do dia: combater a leishmaniose. Como? Recolhendo os entulhos da escola. Por que você cuida da escola? Para ajudar as crianças, porque senão a gente pega, né? Eles são os agentes do bem da Escola Municipal Claudete Vec. Esse é um projeto da Secretaria Municipal de Educação. A funcionária é capacitada e, junto com os alunos, vistoria a escola toda. Eu participo lá do curso do Agente do Bem, né? E tudo que eu aprendo lá, acabo que eu trago aqui para a escola e passo para eles. E, consequentemente, eles levam para casa. Então, a gente está sempre trazendo. E é uma forma, acredito eu, mais fácil de estar alcançando a comunidade, né? Toda semana, diferentes alunos são os guardas da limpeza. A ação mudou a rotina dos estudantes. Os alunos, durante a semana que é feita a vistoria, eles entram na escola com outro olhar, né? Já procurando onde se tem algum lixo, se tem água parada. Então, o aluno ele já entra com o olhar de cuidador da escola. E mudou a convivência com o ambiente escolar? Ah, sim, porque os mais velhos já orientam os menores. Aos olhos atentos destes pequenos, não passa nada, ainda bem. A leishmaniose é uma doença perigosa, principalmente para idosos e crianças. Neste ano, foram confirmados 18 casos da doença em Bauru. Deste total, 8 foram em crianças e um idoso, ou seja, metade das vítimas da cidade. Nos últimos 3 anos, 8 pessoas morreram por causa da doença em Bauru. Entre elas, 3 crianças e um idoso. A leishmaniose é uma doença oportunista. Então, ela comete principalmente pessoas que já têm uma debilidade do sistema imunológico. Então, as crianças, elas ainda não têm o sistema imunológico muito bem formado, então a resposta à doença vai ser um pouco precária. Isso vai acontecer também com os idosos, mas já não pela má formação do sistema, porque eles estão já com o sistema imunológico em decadência. No caso das crianças especificamente, elas também têm uma exposição maior, porque elas estão na rua, elas entram em lugares onde o risco de se infectar é maior, elas andam descalças, elas lidam com os cachorros doentes, então elas têm um risco bem maior. Nos humanos, os sintomas são febre de 4 semanas, anemia, crescimento da barriga, emagrecimento, fraqueza e tosse seca. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o resultado, já que o tratamento é longo. Todos os tratamentos, independente do medicamento utilizado, eles têm efeitos colaterais, são medicamentos bastante fortes e que precisam ser monitorados normalmente dentro do hospital. Esse tratamento ele também requer um acompanhamento posterior, que demora durante 1 ano de acompanhamento posterior, para a gente avaliar as alterações que ocorreram durante a doença, se elas foram completamente corrigidas e avaliar o risco de recidiva da doença que existe. A leishmaniose é causada por um parasita e transmitida aos cães e aos seres humanos através da picada do mosquito palha. Em Bauru,
casos são confirmados durante todo o ano. Na verdade, a doença já é endêmica no município, né? A gente tem uma quantidade de casos todos os anos e a gente justamente trabalha no intuito de diminuir a quantidade de casos de ocorrência da doença. É uma doença de difícil controle, haja visto que tem a presença de um reservatório aí envolvido nessa história, que no caso atualmente é o cão. Mas quem transmite a doença são os mosquitos, então depende realmente de ações coletivas para controle da doença, quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte, não adianta você manter seu quintal limpo se o seu vizinho não fizer. O mosquito voa, então ele acaba picando o animal infectado, que muitas vezes pode estar na rua ou mesmo dentro do domicílio de alguém, e acaba infectando outro cão que esteja dentro de outro domicílio ou mesmo o ser humano. Cuidar da limpeza dos quintais e terrenos baldios é muito importante. Os mosquitos preferem locais com umidade, sombra e sujeira. O principal nessa história toda é lembrar o seguinte, diferente do mosquito da dengue, o mosquito que transmite a leishmaniose, né, no caso o flebótomo, ele deposita os ovos em matéria orgânica em decomposição. Então é essencial que as pessoas mantenham os quintais livres de matéria orgânica, mantenham terrenos limpos, que a prefeitura faça a sua parte, mantenha os próprios municipais limpos também. Cães apenas dentro do domicílio, nada de cão solto na rua. Os animais têm o hábito muitas vezes de frequentar os terrenos quando estão soltos. Eles acabam indo de encontro ao mosquito se o mosquito estiver nesse terreno. Então a possibilidade de transmissão da doença ela acaba se acentuando. Os pequenos sabem bem a importância da prevenção a essa doença. É parar de ter leishmaniose nos cachorros, porque eu conheço um cachorro que foi sacrificado por leishmaniose. Foi o da minha prima, ela chorou bastante. E a gente vai falar um pouco mais sobre a incidência de leishmaniose entre crianças ainda na edição de hoje. A diretora da Vigilância Epidemiológica, Cristiane Roosevelt, está aqui no estúdio e fala com a gente ao vivo. Tem alguma pergunta? Ligue para cá. O telefone é o 3103-6161. Agora o assunto são as denúncias envolvendo a aprovação de empreendimentos de alto padrão pela Secretaria de Planejamento. Ontem, o servidor aposentado da Secretaria esteve voluntariamente na Câmara para prestar depoimento. Ele tentou explicar quais eram os critérios utilizados na avaliação dos terrenos. O secretário municipal de Planejamento, Paulo Ferrari, informou que já entregou à Comissão de Fiscalização da Câmara o projeto de aprovação do loteamento. Ele reafirmou que a área institucional de 5% ainda será entregue ao município pela loteadora. Segundo Ferrari, a CEPLAN está colaborando com os vereadores e Ministério Público no estudo da metodologia usada para avaliar o preço da gleba onde está o residencial. Já a Yellow Urbanismo afirmou em nota que sempre cumpriu rigorosamente as exigências do poder público e que o empreendimento imobiliário foi aprovado respeitando toda a legislação municipal. A previsão se confirmou, a chuva começou ontem à noite e deve persistir até o fim do dia. Veja agora como deve ficar o tempo. Quarta-feira chuvosa em praticamente todo o estado de São Paulo. A chuva permanece amanhã, mas o tempo começa a ficar firme em algumas regiões. As temperaturas também devem subir. Em Bauru, a chuva continua até o fim do dia de hoje. Nesta quinta, o sol começa a limpar, mas podem ocorrer pancadas de chuvas. Agora temos ventos de brisa a 6 km por hora. A umidade do ar está em 100%. A temperatura hoje não passou dos 19 graus em Bauru. Amanhã volta a subir e pode chegar a 27 aqui e em Piratininga. Em Agudos, a máxima prevista deve ficar em torno de 25 graus. Na próxima sexta-feira, a Associação Brasileira de Recursos Humanos realiza uma feira na Praça Rui Barbosa. O objetivo é ajudar profissionais de Bauru a encontrar uma vaga de emprego ou melhorar o trabalho que tem hoje. O pessoal da associação vai montar vários estandes lá na Praça Rui Barbosa, lá no centro, e cada um deles vai oferecer um tipo de serviço diferente. Quem tem mais informações é a Tatiane Souza, ela é uma das organizadoras do evento. Tatiane, que serviços vocês vão oferecer? Nós vamos estar oferecendo serviços relacionados à parte de orientação de carreira, né? Então vai ter um stand especializado com profissionais vindos de São Paulo, vindos de outras capitais, para poder estar falando um pouco mais a respeito, né, da parte de encarreiramento, da parte de profissões do futuro, né, para poder estar auxiliando os jovens e pessoas já atuantes no mercado de trabalho quanto a esse assunto.
Nós vamos ter ainda oportunidades que vão ser vagas Bauru e região, né? Então vagas desde a parte operacional até vagas gerenciais para poder fazer também essa oferta, né, à população. Tatiana, explica pra gente por que é importante fazer essa ação. Essa ação, na verdade, ela tem uma importância social muito grande, né? São oportunidades que o público de recursos humanos vai estar oferecendo para toda a população. Então, é uma ação focada, né, a parte de carreira, a parte de orientação, que a gente sabe que às vezes, né, acaba faltando bastante perante a sociedade, perante a família, e a gente está vindo com esse serviço para suprir essa necessidade. Obrigado pelas informações. Lembrando então que esse evento será realizado nesta sexta-feira lá na Praça Rui Barbosa. Começa às 9 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Todos os serviços são de graça, então é só dar um pulinho até lá. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E uma forma de aumentar as chances de conseguir um bom emprego é fazer uma boa faculdade. O Enem é a porta de entrada de diversas instituições de ensino. O governo federal aplica nos dias 26 e 27 de outubro o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. Neste ano, mais de 7 milhões de estudantes participam do exame realizado em todo o país. Ao total, são 4 provas de 45 questões cada. No sábado, são avaliados os conhecimentos de ciências humanas e ciências da natureza. Já no domingo, é a vez das provas de linguagens, códigos, redação e de matemática. Em cada dia, os estudantes têm 5 horas e meia para completar o exame. Na internet, você pode consultar mais dicas sobre o Enem. Outras informações de vestibulares ao longo da nossa programação. Vamos para um rápido intervalo e ainda hoje a gente vai mostrar como é um jogo de malha. Voltamos já! A gente volta a falar sobre a incidência de leishmaniose entre crianças. Recebemos a médica sanitarista Cristiane Roosevelt Silva, diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Bauru. Cristiane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada eu. E a Cristiane vai nos atualizar agora, ao vivo. Teve a notificação de mais um caso, agora há pouco, de leishmaniose, Cristiane? Isso, hoje nós publicamos a incidência de mais um caso numa criança de 11 meses de idade. Mais uma criança? Sim. Então, agora, atualizando, são 19 casos. 19 casos com um óbito, que foi uma senhora de 76 anos. Quer dizer, acaba de ser confirmado esse caso, então passam para 9 crianças, quer dizer, até 12 anos, são 9 pessoas confirmadas com leishmaniose neste ano. Sim. E se a gente subir um pouquinho para o teto de 14 anos? São 11. Quer dizer, mais da metade dos casos em Bauru neste ano. Isso, praticamente 2/3 dos casos são crianças até 14 anos de idade. Como acabamos de ver, é por conta dessa vulnerabilidade do organismo, né, dessas crianças. Sim, embora assim os casos sejam bem mais frequentes em crianças, os casos mais graves e os óbitos ocorrem a partir dos 35 anos na maioria das vezes, e principalmente a partir dos 65 anos de idade. E a taxa de cura, ela é bastante alta, né, Cristiane? A taxa de cura, ela oscila bastante de um ano para outro, mas ela é, em média, cerca de 90%. Esses casos, então, que chegam a evoluir para óbito, seria por quê? Normalmente, pode ser pelo diagnóstico tardio ou por alguma outra doença de base que a pessoa já tivesse, o próprio sistema imunológico da pessoa já não colabora para que ela tenha uma evolução boa de cura. Bauru, a Cristiane me contava há pouco, que tem notificações de leishmaniose entre humanos há 10 anos apenas, é muito recente, né? Isso. O primeiro caso humano diagnosticado em Bauru é de 2003 e desde lá não houve um ano em que nós não tivéssemos a incidência de leishmaniose. Por isso que Bauru hoje é considerado um município endêmico. A endemia é quando você tem uma determinada doença durante o ano todo, ao longo dos anos. Então já é esperado que se tenha aquela determinada doença no município.
Bauru é esse caso. Então, esse número de casos que nós temos neste ano, ele não foge ao que se imaginava para o ano? Não. Não tem nada de atípico? Não é atípico. Certo. E os sintomas, inclusive, podem demorar até anos para aparecer. Então, não significa que a pessoa que foi notificada hoje, ela foi contaminada neste ano. O momento da contaminação é difícil de se determinar, porque pode haver um período entre 30 dias até 2 anos, quase 2 anos de incubação da doença, né? Fatores individuais é que vão modificar o aparecimento da doença um pouco mais tardiamente ou mais precocemente. E quando que é fechado o diagnóstico, Cristiane? A suspeita ela é feita pela clínica, né, que já foi falado na matéria, que é o febre, emagrecimento, aumento do abdômen, com aumento do baço e fígado, principalmente, entre outros sintomas. Mas é fechado mesmo o diagnóstico quando há uma coleta na medula óssea, né, e você faz a análise e você acha o parasita, que é a leishmania, presente nessa lâmina. Então, aí há a confirmação do caso. Essa raspagem que fecha o diagnóstico, ela não é feita no pronto-socorro, por exemplo? Não, ela é feita em um hospital de referência. No caso de Bauru, o hospital de referência é o hospital estadual. Quer dizer, é quando já há uma internação. É preciso uma internação para elucidação diagnóstica e, sendo confirmado o caso, esse tratamento também vai ser iniciado lá no próprio hospital. E o tratamento é bastante caro, né? Ele é bastante caro, ele é longo. Ele tem uma série de efeitos colaterais, então, assim, é necessário mesmo um acompanhamento bem próximo do paciente para que se tenha sucesso nesse tratamento. Pode custar em torno de R$30 mil, é isso? Mais ou menos isso. Dependendo da droga que se utilize, existem drogas mais caras, outras que são menos caras, né? E de acordo com cada caso é estudado o tipo de tratamento que vai ser dado. Quer dizer, é uma doença muito grave, o tratamento é muito caro, o melhor caminho é a prevenção mesmo, né, Cristiane? Sim, o melhor caminho é a prevenção, evitando o acúmulo de lixo, né, produtos orgânicos, que é onde o mosquito palha gosta de se proliferar. E às vezes hábitos comuns, como você vai passear com o cachorro, ele faz as necessidades, você fala, tá em cima da terra, não precisa pegar. Precisa sim, né, Cristiane? Precisa pegar. Né? E principalmente porque que às ali vezes se reproduz o mosquito. Sim, na matéria orgânica, fezes, lixo em decomposição, às vezes a gente vê por aí nos terrenos ao lado da casa, as pessoas jogam a fralda da criança, né? Coisas desse tipo, não é incomum a gente ver. Então, esse tipo de coisa é o lugar perfeito para a proliferação desses mosquitos. Inclusive em hortas pode haver um risco também. Sim, não pode ser utilizado as fezes, né, animais e humanas muito menos, para servirem de adubo para plantas. Porque também pode se tornar um criadouro do mosquito. Com certeza. Tá certo, Cristiane. Muito obrigada por suas informações. Estamos à disposição. E logo depois do intervalo, você vai ver que a Unesp realiza até sexta-feira um encontro de docentes. E também vamos falar do jogo de malha. Voltamos já. A Unesp em Bauru realiza até sexta-feira a 5ª edição do Encontro de Docentes. O Dia do Professor foi um momento de refletir sobre o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. No Dia do Professor, os docentes da Unesp em Bauru viraram alunos nesta atividade de formação continuada. Um esforço coletivo para melhorar a qualidade do ensino dentro da universidade. Esse é o 5º ENDOC, o Encontro de Docentes. A intenção é verificar, é estudar, é propor maneiras com que as próprias pró-reitorias da Unesp sejam também articuladas e que tenham propostas que facilitem, que promovam esse tipo de integração também no docente, no aluno, né, no dia a dia da universidade. Neste ano, o foco é fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. A pesquisa, ela na verdade é um elo importantíssimo, que é por meio da pesquisa que nós vamos poder gerar conhecimento, esse conhecimento aplicado na sala de aula, levantar o método científico para o discente. Ele vai ter um espírito mais crítico, ele vai poder então ser um espírito mais voltado para as próprias realidades, acompanhar o que se faz ao seu redor e ao mundo.
o aluno ele precisa desse referente que é a realidade, a discussão que vem de fora, o que ele traz do dia a dia quando ele sai da casa dele, do que ele ouve, do que ele vivencia. Isso acrescenta, mas ao mesmo tempo, para a universidade, traz um valor adicional, que é o de estar em contato com a sociedade e poder mostrar o valor da universidade, do conhecimento que ali reside, tanto em sala de aula quanto nos laboratórios de pesquisa. A ideia é desenvolver estratégias para a formação pedagógica dos professores, principalmente em relação às novas tecnologias. O desafio é enorme, assim como o dos pais, né, que não têm a mesma formação que as crianças, os jovens, e têm que lidar com o fato de que eles fazem várias tarefas ao mesmo tempo, acessam as informações desde pequenos. Então, quando eles chegam no ensino médio ou na universidade, já chegam com uma formação, uma facilidade de uso de tecnologias que os professores às vezes não têm. E isso tem gerado o impacto primeiro é a desmotivação do aluno. O encontro é também uma forma de manter o desenvolvimento contínuo dos docentes da universidade. Hoje em dia, a formação da gente não termina nunca, né? A gente sempre tem que continuar fazendo o processo de formação, porque a sociedade muda, o conhecimento muda. Então, isso faz parte, né, em qualquer fase, né? Quer seja como profissional no mercado de trabalho, né, convencional, quer seja na atividade acadêmica. Começou hoje, lá em Mogi das Cruzes, a edição 2013 dos Jogos Abertos do Interior. As equipes bauruenses participaram nesta quarta-feira de disputas no tênis de mesa e no vôlei. É possível acompanhar o desempenho dos nossos atletas no site do evento. Agora a gente fala de uma das modalidades dos Jogos Abertos. É a malha, um esporte que combina precisão, treinamento e força. Aqui em Bauru, os jogos de malha mobilizam jogadores aos fins de semana. Nós vamos conferir uma das disputas. O Clube Princesa Isabel é um dos 2 representantes da malha bauruense. A cidade já chegou a ter 10 equipes e coleciona títulos. São diversas premiações em jogos regionais, jogos abertos e campeonatos municipais e intermunicipais. A malha é um esporte antigo e o nome vem desses discos, feitos de aço. Para deslizar, os jogadores borrifam um líquido na parte de baixo. A pista tem 40 metros. É feita de um tipo frio de asfalto que depois recebe a pintura. Para facilitar o deslizamento da malha, pequenas esferas de polietileno são colocadas sobre a pista. O disco percorre uma distância de 34 metros com o objetivo de derrubar o pino. Cada uma das 2 equipes tem 4 jogadores, 2 de cada lado. A partida é disputada em 12 lances. As equipes pontuam quando conseguem derrubar os pinos ou deixar a malha dentro do círculo. Delfino é um apaixonado pela malha. É fundador e presidente da Liga Bauruense, além de técnico da seleção municipal. Numa jogada, por exemplo, você tem que ter tudo. Você tem que ter a força, a precisão, o equilíbrio mental também. Conta muito, 1 centímetro no caso, que você arremessar a malha errada, ela não vai fazer a sua trajetória. E tem que ter muita concentração. Os atletas são muito concentrados na hora do arremesso. Se não for isso daí, não funciona. Na malha, o time que joga em casa tem uma grande vantagem sobre o adversário. É que a pista tem esses afundamentos aqui, chamados trilhos. E quem treina na pista já conhece cada detalhe do percurso desses trilhos que levam a malha até o pino que precisa ser derrubado. Nesta partida, pelo campeonato estadual, o Princesa Isabel recebeu o time da cidade de Presidente Venceslau. Os visitantes tiveram dificuldade de pegar o jeito da pista, mesmo depois de 10 lances do jogo. É mais difícil. Mais difícil porque a gente, para lá, por nossa cidade, nós temos o costume da pista reto, né? E aqui, canaleta, então dificulta bem para o jogador. O maranhense João é outro vidrado na malha, modalidade que pratica há 11 anos. Para ele, além de exercitar a concentração e os braços, o esporte fortalece vínculos de amizade entre os participantes. Não tem rivalidade, só dentro do campo. Acabou, a amizade é muito grande. Isso é o principal da malha, eu acho.
É isso por hoje. Você pode rever as reportagens desta edição no nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!